Bom dia, amada igreja, graça e paz. Mais um domingo e hoje vai ser uma aula muito boa, porque são as murmurações. Oh, meu Deus, como nós nos identificamos com isso, né? Como a gente... Como isso daqui é aquela carapuça que serve na gente, que vai até assim, até o pé, né? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que esteja conosco neste momento, Pai. Agradecemos por este dia e agradecemos a graça, Senhor, de estarmos na Tua presença, podendo aprender um pouco mais de Ti. Que seja, Senhor, conforme Tu desejas, que seja conforme o Teu coração. É o que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. O livro de Números, meus irmãos, é de contar bastante coisa, né? Murmurações. Nós vimos logo no comecinho da nossa apostila que há um termo em hebraico, agora eu não me lembro, mas que diz que é um termo carinhoso para os pastores de ovelhas, aqueles que arrebanham as que estão por último, as que arrebanham que estão no finalzinho do rebanho. Então, este termo é usado na Bíblia para o Senhor, que Ele arrebanha aqueles que estão por último, Ele resgata aqueles que estão atrás. Então, esse é um termo carinhoso que é usado nessa jornada. Então, Deus se levanta, o povo se levanta e vai caminhando, e Deus toma conta até dos últimos que estão. Então, isso acontece conosco também. Nós somos as ovelhas que ficam desgarradas. Então, o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e nos cuida. Ele nos traz carinhosamente para eles. E nesta jornada, Moisés, ele chama o seu cunhado, Jobabe, para que acompanhe com ele. Ele é midianita. Em algumas Bíblias, ele é chamado de queneu. Queneu é uma profissão. E queneu são os homens que trabalham com cobre, que trabalham com metal. No princípio, dá a impressão que o Jobabe ele não aceita, mas depois parece que ele caminha junto. Isto vai ser muito importante, por quê? Porque Jobabe é um indivíduo que é do deserto, é um midianita, e ele é acostumado ao deserto. E Moisés pede para que ele vá junto. Não que ele não confie no Senhor, mas também ele quer abraçar o próprio cunhado, para que venha e receba também as bênçãos do Senhor. E mais, nós vamos ver mais tarde que este povo queneu vai ser importante. Por trabalhar com cobre, provavelmente foram eles que fizeram as serpentes. Ah, mas a serpente é de bronze. Mas vamos pensar um pouco. O bronze é o quê? É uma liga de cobre com estanho. Então, são praticamente estes indivíduos que vão elaborar as serpentes que nós vamos ver nos próximos capítulos, né? Mais uma murmuração do povo, esse povo maravilhoso, como diz o mineiro, de igualzinho nós. Então vamos lá. Assim que ele sai, a primeira queixa, capítulo 11, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Aqui eles não falam o que aconteceu, se ele botou fogo, se matou as pessoas, se colocou fogo nas tendas, mas o fogo consumiu. E este local ficou chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar também e disseram: quem nos dará carne a comer? Dentro da apostila, eu coloquei um comentário de um dos autores que eu li. Ele coloca o seguinte: é igual a todos nós, porque nós temos o maná, Deus dá o maná para nós, Deus dá o nosso alimento, que é Cristo. E nós, muitas vezes, temos saudades dos alimentos do mundo. Essa semana eu fui numa missa de sétimo dia
de uma vizinha nossa, senhorinha com 96 anos. Ela se foi e nós fomos, meu marido católico, nós fomos na missa de 7º dia. E meu marido católico ficou horrorizado com o que o padre falou. E o padre disse, né, que como era quarta-feira de cinza, que não tinha problema do católico ir ao carnaval, não tinha problema do católico pecar, porque tem a confissão. Então é só ir lá conversar com o padre que todos os pecados são perdoados. Meu marido deu pulo desse tamanho. Meu marido espumava dentro da igreja. Por quê? Será que é isso assim? Será que é desse jeito? Será que a gente pode, se a Bíblia nos mostra tanto que Deus tenta apartar o seu povo, que Deus fala, meu povo é diferente dos outros povos, ele é exemplo, ele é uma nação de sacerdotes. Será que é isso que nós somos? Você pode ir no carnaval, você pode se divertir, depois você vai, entra num confessionário, se ajoelha perante um indivíduo que é um homem como você e ele te perdoa. Está tudo perdoado. Irmãos, veja que as murmurações ainda continuam. Mas não é só a Igreja Católica que está falando isso. Aquela moça que trabalha aqui, a Josefa, ela está fazendo faxina em casa. Ela falou de igreja que ela frequentou, não sei aonde que ela viu, que fala isso, que você pode pecar à vontade. Que Deus perdoa, que está escrito que Deus perdoa. Quanto maior o pecado, maior a graça? O Rasputin também falava isso. Rasputin é aquele monge que viveu no império dos czares, que botou a perder praticamente tudo a Rússia lá do Nicolau II. E ele falava isso também, que quanto maior o pecado, maior a graça. Por isso ele dormiu com todas as mulheres da corte. Por isso que ele foi assassinado 4 vezes. Deram veneno para ele, foi espancado. É que nem barata. Meu marido dizia que ele é que nem barata, né? Quando você bate, a barata fica as perninhas balançando assim. Tem que matar bem morto, matar, como diz o povo da roça, matar bem morrido. Gente do céu. Mas por que algumas igrejas estão cheias? Porque é falado não aquilo que o povo precisa ouvir, mas o que o povo quer ouvir. Quem quer ouvir que você precisa passar por um deserto, que você precisa confiar plenamente em Deus, do que você chegar e falar, não filho, faz o que você quiser, depois você vai, pede perdão, está tudo resolvido, vai, não tem problema. É muito complicado, irmãos. Nós vamos ter um juízo disso, com toda certeza. Nós teremos o juízo. A própria Bíblia fala que ai daqueles que desviam o meu povo, estes sacerdotes que desviam o meu povo. Então, existirá um juízo. Benihim, há pouco tempo, questão de uns 2 anos aí, ele já abjurou tudo aquilo que ele falou. Numa entrevista de televisão, ele falou lá para o repórter que tudo que ele falou estava errado, porque a Bíblia não era assim. A Bíblia não é assim. Quer dizer, agora que está vendo o Apocalipse, a água está subindo, né? Já está chegando no nariz. Agora não, era tudo mentira. E o povo todo que ele desvirtuou? Isso não vai pesar sobre a cabeça dele? Que o Senhor tenha piedade de nós. Então, temos aqui. E o populacho que estava no meio deles? O que é esse populacho? São aqueles povos que não eram israelitas, mas que estavam seguindo, que acompanharam o povo de Israel. E esse povo começou e volta à questão. No Egito não era assim. Então, novamente, como diz o autor que eu coloquei na apostila, né? E nós queremos voltar à situação anterior, e nós queremos voltar às nossas prisões. Porque o Jesus não nos basta. O maná do céu não nos basta. Nós queremos outras diversões, nós queremos outras opções. E aqui Deus se ira e manda, olha aqui, no versículo 5.
Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e coisa nenhuma vemos senão este maná. Gente, esse maná sustentou o povo até ele entrar em Canaã. Então, e este maná é uma das coisas que está guardada dentro da arca, né? São 3 elementos guardados dentro da arca: maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Então, ele está lá, e ninguém sabe o que é esse maná. Vários autores falaram até que seria o bidélio. Bidélio é uma resina, mas mesmo assim houve uma discussão que precisaria muita resina, porque para alimentar 600 e tantas pessoas, não, 1 milhão de pessoas, né? Porque 603 mil eram só os homens. Então, mulheres e crianças, e o gado, e os animais, e tudo que foi. Ah, mas eles tinham os animais que eles podiam comer, eles não comiam os animais? Não, os animais eram guardados, porque se eles fossem comer os animais, em pouco tempo eles não teriam rebanho nenhum. Então os animais também foram preservados e eram só para os holocaustos, só para os sacrifícios, em determinadas épocas. Porque se fosse gastar o rebanho, eles entrariam na cidade sem nada. Então, não é bem isso que o pessoal fala, não, mas eles tinham gado, eles podiam ter comido. Não era a ordem do Senhor. O alimento era o maná para todos. Todos. E este maná, Jesus, ele faz uma comparação, ele é o nosso maná. Ele nos sustém. Com ele nós não precisamos de mais nada. Mas como diz o autor, nós não nos encantamos com os manjares do mundo. Isso aqui é um exemplo também do livro de Daniel. Por que Daniel ele não aceita os manjares? Deus fala com ele para não aceitar os manjares, para que ele não seja seduzido pelas coisas da corte, para que ele não se imiscua com os deuses, porque pelo paladar nós acabamos entrando, né? Só isso, mas só isso, só um manjarzinho. Meu pai dizia o peixe morre pela boca, né? Então a gente fica com aquele anzolzinho na nossa frente, andando assim, né? Como é que faz o burrinho andar? Põe uma cenoura na frente da vara e põe lá para ele, né? Ele vai andando. E será que somos esse burrinho? É o que é feito nessas ideologias, né? Deixa o povo com fome, porque a migalha que você der, ele vai comer na sua mão. Essas ideologias que estão por aí, né? Então, deixa o povo na miséria. O pão e circo, que era feito no Império Romano. Dá o circo, põe lá os gladiadores, porque o povo gosta de ver sangue, então põe lá os gladiadores, põe as feras, põe e dá um pedaço de pão para o pessoal quando entra no circo. Todo mundo fica feliz. E isto está até hoje, irmãos. Está até hoje. Para quem vai trabalhar? Antigamente, carnaval eram 3 dias. Agora já está um mês. E o meu marido ainda falou, né? Que de acordo com a mãe dele, esse povo aí vai tudo para o inferno. Porque está pulando carnaval na quaresma. Como boa católica que ela era, né? Vai todo mundo para o inferno, porque está na quaresma, está pulando carnaval. Não era. Era época de contrição, é época de preparação para a Páscoa, para a vinda de Cristo. Para a morte de Cristo, para a ressurreição de Cristo. Então, né, dentro da pequena visão da minha sogra, ela já tinha uma ideia do que era a responsabilidade de ser crente. E hoje em dia não. Pode fazer 10 meses de carnaval, não tem problema, não tem problema. As coisas são complicadas, meus irmãos. As coisas não são tão simples assim. Estamos murmurando. E Deus nos dá uma série de coisas.
E aqui Deus deu também. Mas só que aqui no versículo 7, era o maná como semente de coentro e sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava. Em panelas o cozia e dele fazia bolos, e o seu sabor é como bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. E Moisés, ele sente o peso do seu cargo. Ele chora perante o Senhor, porque ele não aguenta também tanta murmuração do povo. Ele fala: Senhor, está difícil, ajuda-me, Senhor, ou me leva. Ele pede para Deus levá-lo, porque ele não está aguentando mais. E o que Deus faz? Deus, ele fala, para ele que vai levantar 70 homens justos no meio do arraial para dividir com ele. E neste ínterim, Deus escolhe os homens e pede para que esses homens estejam na tenda. E 2 deles não vão, estão no meio do arraial, e o Espírito de Deus desce sobre todos estes homens, estes 70. E este Bildade e Medade, que estão no meio do arraial, também começam a profetizar. E Josué, que era muito fiel a Moisés, fica enciumado. Fala: ora, mas é só o meu Senhor que pode ficar profetizando. Quem são esses indivíduos? E vai lá falar com Moisés. Ele fica com ciúmes por Moisés. Vejam bem, Moisés era um homem humilde e pacífico, e ele não tem ciúmes. E quando Josué vai falar com ele, o que é? Aqui, versículo 27. Então ocorreu, um moço anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse seu espírito. Então vejam, Moisés, ele não tem ciúmes da sua posição. Ele quer realmente dividir com as pessoas, ele quer que outras pessoas sejam levantadas. Não só para tirar o cargo dele, mas vamos pensar logicamente. Se todo mundo tivesse o Espírito do Senhor, será que teria tanta confusão? Não. Se todos fossem abençoados com este Espírito do Senhor, todos estariam dentro da lei do Senhor. Ninguém precisaria ficar orientando, chamando. Mas o que Deus quer? Deus, ele capacita algumas pessoas para isso? Sim, mas ele quer que ele dê para nós algo chamado livre-arbítrio. Isso é uma coisa que o pessoal tem dificuldade. E ele quer que nós o aceitemos, que nós deixemos que ele tome conta da nossa vida. E não que nós, coloquemos o nosso narizinho empinado e falar: eu resolvo o problema. Não, é o Senhor que vai resolver. Quantos de nós tem um problema, ajoelha primeiro e conversa com Deus? Acho que nós, como crentes, deveríamos ser a primeira coisa. Qualquer coisa, deveríamos nós ajoelhar e pedir para Deus, em primeiro lugar. Mas o que a gente faz? Eu resolvo. E aí é hora das coisas darem errado e a gente bater a cabeça. Profissão, escolha de cônjuge, a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar. São as coisas mais importantes da nossa vida. O que nós vamos fazer? A criança, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médico. Mas será que realmente é isso que Deus quer? Que você seja médico? Ensine a criança a pedir para Deus. Que Deus vai orientar essa criança, o que ela deve ser, qual o melhor para ela e qual a utilidade nossa para Deus. Somos instrumentos na mão de Deus. Então nós temos que nos colocar
ao dispor dele. Aí a gente vê, né, que a maioria dos homens da Bíblia, eles têm, toda vez que são chamados, eles têm, ó Senhor, mas eu sou impuro, ó Senhor, eu não sei falar direito, ó Senhor. Por quê? Porque a gente vê a nossa pequenez. Dificilmente a gente, até Maria, mas Senhor, como isso vai acontecer? Ela não se opôs, mas ela ficou cafifada. Como é que poderia acontecer se ela não conhecia homem? Jesus, ela dá a luz. Então, é a confiança nossa. Ela se dispôs a confiar no Senhor, que seja feita a tua vontade. Outros lá, torna meus lábios puros, Senhor, que eu sou impuro. É tirado, são colocado na boca, se eu não me engano, acho que foi Isaías. Não me lembro se foi Isaías ou Jeremias agora, um dos profetas. Mas todos eles tiveram seu período de purificação e de capacitação pelo Senhor. Paulo também teve um período de capacitação. Jesus ficou 40 dias no deserto. Mas Jesus precisava dessa capacitação de purificação? Não, mas ele ensinou para nós isso. Se está registrado, nós temos que entender que tudo que está na Bíblia é importante. Tudo tem um sentido, mesmo que a gente fique pensando 1000 anos a respeito, que tem algumas passagens que até hoje os filósofos não conseguiram entender do que se trata, né? Essas passagens, o irmão Ander vai pegar algumas delas em Deuteronômio, que vai ser algumas coisas meio cabeludas, que no caso da concubina, que ninguém sabe o que é. Graças a Deus foi para o Ander isso. Agradeço ao Senhor. Mas nós não entendemos, mas tem o seu propósito. O livro de Jó. Jó não entendeu porque ele passou o que passou. Mas se nós olharmos para nós hoje, o que nós temos que passar, os nossos desertos, a gente vê que tem um propósito o livro dele. Porque nós também passamos por coisas semelhantes. Mas eu sou justo. Mas isso não impede. O pastor falou hoje, a cruz não esconde ninguém. A cruz não é para você esconder atrás. Não é para você ficar à sombra dela. Porque a sombra dela é pequenininha. Então, não dá para esconder. Então nós temos que estar à mostra, nós temos que dar a nossa cara a tapa ao mundo para provar que somos de Cristo, que somos do Senhor. Chegará um momento em que nós seremos provados, como a prata é provada, nós também seremos provados. Estamos preparados para isso? Ou vamos voltar para o Egito? Ou vamos ficar com saudades das cebolas, dos alhos, que nos faziam chorar e a gente não lembrava disso? E Deus manda então as codornizes, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e espalhou pelo arraial quase que um caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite e outro dia e recolheu a codornize, que pelo menos, o que menos colheu, teve 10 hómeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Bom, aqui tem uma coisa interessante para a gente explicar. Esses 10 hómeres significam mais ou menos 2.200 litros de aves. Então, tudo isso, o povo pegou, porque caía no chão, eles iam lá, pegavam e enchiam os seus baldes, enchiam tudo, e aí eles estenderam. O que significa esses estenderam? Eles puseram para secar, o que nós chamaríamos do nosso jabá, nossa carne seca. Então, eles fizeram isso com as codornizes, para fazer estoque. Então, puseram, penduraram, puseram para secar, para que eles pudessem comer mais tarde, em outros tempos, fazer estoque, né? E o povo ficou frenético, né? Ficou alucinado pelo que dá aqui.
Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando acendeu a ira do Senhor e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. O povo comeu tanto, que entrou numa congestão. O povo morreu. Os que entraram nesse frenesi desesperado de comer a carne como se fosse a última coisa, realmente foi a última coisa que eles comeram, a carne. E é isso que eu achei interessante naquele autor, que ele coloca que nós deixamos o Senhor e caímos no prazer do mundo, e aí nós entramos nessa fúria alucinada de prazer, e entramos em becos escuros, onde nós caímos no abismo, esse abismo de trevas. Porque essa busca alucinada por coisas aí fora nos leva aos vícios e aos pecados, leva à nossa iniquidade. E o que é, sempre eu falo isso, mas como outras pessoas podem estar assistindo, o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que se tornou comum, é o famoso o que tem. Não, o que tem? Esse que tem leva a gente para o buraco. Esse que tem leva para o Sheol, leva para o inferno. Thanatos. Hades. Não, Thanatos é morte. Desculpa, Thanatos em grego é morte. É o Hades que é o inferno. Então leva a gente para o Hades. Então nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado com o que tem. Não faz mal. Pode ir no carnaval. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz, né? Certa estava tua mãe, mas você não é todo mundo. Como minha mãe falava, você não é todo mundo. E tome um cascudo na orelha para você endireitar seus pensamentos. E Deus faz isso. E Deus fez isso com o povo. Mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel. A Bíblia tem que deixar uma coisa muito clara. A Bíblia, ela fala para o ser humano na medida que ele entende. Quando nós olhamos os outros povos da época, nós vemos que nenhum dos povos eram bonzinhos. Quando a gente pega lá em Isaías a questão do Senaqueribe com Ezequias, Senaqueribe, ele era um rei assírio. O que ele fala para Senaqueribe? Aliás, o que Senaqueribe fala para Ezequias? Todos os outros povos, nenhum Deus dos outros povos conseguiu salvá-los, dos meus pais, dos meus ancestrais, e fomos cruéis. Gente, quando um povo era dominado pelos assírios e os escravos eram vendidos, os povos das regiões da época conheciam que eram dominados pelos assírios porque eles mutilavam as pessoas. Eles cortavam ou a ponta do nariz ou a orelha. Isso é algum sinal de bondade? Então quer dizer que Josué tinha que ir lá entregar florzinha para o povo? Não. Deus mostrou que era um povo pequeno e esse povo tinha um Deus de verdade que caminhava com eles, ao contrário dos outros deuses. Deus caminhava com este povo e este Deus dava poder a este povo, abria os seus caminhos e cumpria as suas promessas, coisa que os outros deuses, inclusive tem algumas batalhas que eles falam, não, podemos guerrear, vamos guerrear na planície, porque o Deus dele é o Deus das montanhas, porque os deuses tinham localidade. Aquele Deus era um Deus de planície, então era melhor levar para a planície, porque o nosso Deus aqui, ele vai acabar com o indivíduo, porque aqui é da planície, e o Deus dele é das montanhas. Mas não, o Deus de Israel, ele era o Deus aonde estava o povo, caminhava. E é interessante que tem um outro livro que tem um mapinha, na próxima aula eu vou colocar o mapinha de como era a disposição, a arca no meio, a tenda no meio e o povo todo em volta, os levitas fazendo um círculo em volta da arca para que não se aproximasse, e o povo caminhando. Gente, até me arrepia, é um negócio fantástico, pela descrição que tem na Bíblia.
Então, o nosso Deus, Ele caminha conosco. Ele está caminhando conosco, Ele põe os seus anjos à nossa frente, Ele abre os nossos caminhos, desde que a nossa vida esteja na mão dEle. Nós vamos passar, nós vamos ter as nossas batalhas, mas nós não podemos ter medo dos nossos inimigos. Nós não podemos ter medo dos nossos inimigos, porque se Deus é por nós, e como diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra a sangue que nós lutamos, é contra principados e potestades. Então, não é contra o meu irmão que eu tenho que lutar, é contra aquilo que está movendo meu irmão contra mim. E aqui nós vamos falando em irmãos, nós vamos ter a sedição de Miriam e Arão. O que é sedição? A maledicência, a inveja. A gente já está no 12. É a revolta. Estamos no 12 agora. Já estamos no 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. Aqui, alguns autores falam que talvez fosse uma segunda mulher, e outros falam que não, que ele só teve uma mulher, que seria Zípora ou Zéfora. Então, seria uma mulher só, né? Então, são dois autores, porque seria a região de Cuxi. Cuxi é a região que seria da Etiópia, mas ao mesmo tempo poderia ser Cusã, Cusita ou Cuxita, porque aqui vai depender da tradução, que a pele dela era um pouco mais escura, ela era midianita, mas também chamado, em Abacuque é chamado de Cusita. Cusita, Cuxita, porque existe um problema na tradução do hebraico. Então, os primeiros que traduziram podem ter traduzido de maneira errada, porque não fala de um outro casamento de Moisés. Quando Reuel, ou Jetro, leva a esposa dele e os filhos, eles não falam que ele tivesse repudiado a mulher ou tomado outra. Então, mas fica aqui a questão foi usado um pretexto, né? Foi usado um pretexto. Miriam usou de um pretexto pela cor da mulher, que, né, porque na realidade, no segundo versículo, que mostra realmente a questão que está por trás do pretexto da mulher. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés não teve voz para falar contra os irmãos, ele não bateu boca. Quando Paulo lá atrás, lá na frente, bate boca, porque ele também quer ser apóstolo, ele fala: eu não fui provado, eu não tenho os mesmos direitos dos apóstolos, eu também não posso ser apóstolo. Moisés, ele se cala, ele é manso, ele fica quietinho, mas ele tem um advogado fantástico, né? Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e lhes apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Pois como não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, o próprio Senhor chamou os três
Porque Moisés não abriu a boca. Nunca um inocente foi tão bem representado em todo o universo como Moisés foi. O Senhor intercede e mais. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que estava leprosa. Quer ser branca? Você vai ser. É branco que você tem que ser? Você vai ser branca. Vai ficar leprosa. E isso para uma sacerdotisa, para alguém que profetiza, na época então, com todas as leis que nós vimos, que o Wander explicou muito bem em termos de Levítico, a questão dos leprosos, como fica a situação? Disse então Arão a Moisés: ai, Senhor meu, agora Moisés virou Senhor meu, né? Ah, Senhor meu, não ponhas te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se teu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Então, ela teve que passar pela humilhação da purificação, como todos os outros doentes. Ele mostra para Miriam que ela é como todos os outros, todas as demais pessoas, que o escolhido dele é Moisés, e deve respeito. E às vezes a gente vê, né? A gente fala, mas irmão da gente, às vezes acontece, o pessoal faz sociedade com o irmão dá o calote, isso e aquilo. Irmãos, nós temos exemplos na Bíblia que não são os inimigos aqueles que nós achamos que são os nossos inimigos. Às vezes os inimigos estão dentro de casa. Jesus foi traído por quem? Por alguém de fora? E Jesus colocou lá, em João fala, né? Todos vós me deixareis sós. E Jesus ficou sozinho. Sozinho. Então, às vezes são os de dentro de casa que estão minando a gente. E Deus tem que ser por nós. Deus tem que nos valer neste momento. E aí que está o nosso exemplo, a nossa confiança no Senhor. Porque Deus, até nós estamos comentando, né? Todos aqueles que desejaram morte e tal, se for, porque a gente não deve desejar morte para ninguém, porque que se foi levantado pelo Senhor, ele será abençoado. Depois nós vamos ver com Balaão também. Balaão é contratado, é pago. Ele é um sacerdote, é um feiticeiro, é um mágico pago para rogar praga para Israel. E não é bem isso que acontece depois. Por quê? Onde está o nosso Deus? Ele nos honra, Ele nos levanta, nos ergue. Assim como muita gente fala, a Bíblia é machista, isso aqui, está mostrando na cara da gente que Deus ergue. Nós vamos ver aqui mais para frente as filhas de Zelofeado. Nós vamos ver, Deus provê para elas, para que elas não fiquem à míngua. E a gente fala, não, mas e aí nós crentes, como nós não participamos de escola dominical, deixamos de ver também os vídeos, né? Temos preguiça de ler 5, 6 páginas de apostila. Aí a gente entra nessa, nossa, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Assiste aquela porcaria lá, a Bíblia revelada, que passa no Discovery, que fala, nossa, os mistérios da Bíblia, a Bíblia proibida. Tem um monte de coisa. Tudo para dizer que isso aqui está superado, que isso é mentira, que isso, com
como disse um professor lá na biologia, na USP, isso aqui é contos de fada para adultos. Aí a gente vê, arqueologicamente, que os povos estão sendo descobertos, que as cidades estão sendo descobertas de dentro das areias. Nós estamos vendo que tem algumas coisas. Em 62 descobriram lá a pedra em Jerusalém, escrito governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Ficou escondido agora, levantaram de novo essa história. Mas não é o mesmo Pôncio Pilatos. Mas não é cidade de Davi, está lá. Belém, cidade de Davi, estava escrito em pedra. Mas não é aquele Davi, não é esse Davi, que tem muito Davi. Pedra não é aquele Davi, não é aquele. O sinete de Pôncio Pilatos que acharam faz um tempinho aí também não é aquele Pôncio Pilatos. E o povo fala, não, mas a televisão falou que não é aquele. Aqui nós vamos ouvir. Gente, está na hora da gente acordar. Aliás, já passou da hora da gente acordar. Um sermão de John Wesley, desperta tu que dormes. Porque isso daqui é real, meus irmãos. Quando a gente fala que a nuvem caminhou, eu não estou contando que apareceu no deserto uma nuvem de Simum, lá do aquele vento terrível que tem no deserto e foi embora. A nuvem acompanhava de dia e de noite. Quando Moisés falava que o povo ia andar, a nuvem andava, o fogo caminhava. Não é uma coisa dizendo que aí falam lá que quando deram aquelas voltas em Jericó, que a arca era um amplificador de som, que não sei o que foi. Gente, nós estamos discutindo o milagre. E nós não estamos vendo a grandiosidade do milagre. Nós estamos discutindo, como disseram alguns que disseram que não foi Jerônimo que disse, né, que o diabo mora nas entrelinhas, mora nos detalhes, que disseram que não é dele, que é um filósofo alemão que falou isso. Mas se esse filósofo alemão falou, com certeza ele leu em alguém, com certeza ele leu um dos pais da igreja, que ninguém está falando mais. Mas está aqui. Está escrito. Quando a gente começa a ficar vasculhando muito cientificamente, a gente olha, você quer cientificamente? Ezequias teve o sol atrasado em 20 minutos. Nós temos um calendário que nós temos que ser ajustado, porque está faltando uns 20 minutos e mais meia hora que o sol parou na batalha de Jericó, que parado o sol. Está aqui. Porque não são 24 horas perfeitas, porque houve uma parada, tá? Cientificamente você prova isso. Não, mas não é assim. Não, mas tem outra explicação. Eu estou lendo um livro que chama-se Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Então, infelizmente, eu não acredito nessas coisas. Eu não tenho essa fé nessa falsa ciência, que todo grande cientista, ele era crente. Todo grande cientista, ele era crente. Quando a gente pega Louis Pasteur fala, muita ciência nos aproxima de Deus, a pouca ciência nos afasta. Por quê? Porque quando você estuda pouco, você acha que você sabe muito, e aí seu nariz empina. A maioria dos cientistas hoje, ele sabe muito sobre o nada, ou seja, ele sabe só aquela coisa que ele estuda e ele não vê o universo. Ele vê só aquilo que é a parte dele. Então ele perde a visão do todo. Então ele resume toda a ciência naquilo que ele estudou. E nós temos a capacidade de estudar o todo de uma maneira plena? Não. É a história do elefante, né? Cada um vai ver o seu lado do elefante, e o elefante é comprido, porque o cego pega só a tromba. O elefante, ele tem aquela escovinha no rabinho, então olha, ele é uma escovinha, né?
Ele é um poste, porque o outro pega. Então cada um vai ver só um canto, ninguém vai ver o elefante inteiro. Nós não estamos vendo. Aqui mostra o elefante. Diz aquela lei de Murphy, né? A definição sobre especialista. É aquela pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, a ponto de saber absolutamente tudo sobre absolutamente nada. Né? Perfeitamente. Exatamente. Mas isso é algo sofista, tá? Porque o sofismo, ele fala muito sobre o nada e não diz coisa nenhuma. E aí a gente vê que o ser humano é assim. Então eles querem provar que isto não aconteceu. Não tem vestígio no deserto de que passou 1 milhão de pessoas por lá. Se eles só deixaram fezes, né? E eles enterravam as fezes, cada um fazia no seu cantinho, porque de acordo com a própria Torá, cada um tinha que ter a sua pá, ia lá para o cantinho do deserto e tinha que enterrar. Não foi feito algo comunitário, né? Aqui é um lugar, todo mundo faz aqui a sua sujeira. Não, porque se fosse um campo só, o que acontece? Você fica aquela camada, né? Como as folhas na floresta. Cai aquela camada, depois chove, cai uma outra camada por cima, então vai formando aquela terra preta. Não tem esse vestígio lá, porque cada um fez no seu cantinho. Aquilo de uns 2, 3 dias já se consumiu, já desapareceu. Não deixaram vestígio de roupa nem nada, porque a roupa não se desgastou. A roupa cresceu com as crianças, o sapato cresceu com as crianças, não desgastou o sapato, não desgastou a roupa. Gente, isso não é um milagre? E o que eles explicam a respeito disso? É que não existiu. Eles só explicam que não existiu, porque eles não acharam vestígio. Se nada se partiu, se nada se quebrou, Deus não deixou nada estragar? Não tem. Então, a ciência diz que não existiu. Não era 1 milhão de pessoas. Porque é humanamente impossível. Exatamente, é humanamente impossível não deixar vestígio. Mas nós estamos falando de algo divino. Nós estamos falando de algo divino. Nós não estamos falando de obra humana. E é isso que o pessoal não acredita. Porque se confunde milagre com magia. Jesus era um mágico da época. Gente, eu vi isso. Já peguei livro que o cara falou que Jesus era um mágico. Magia é algo que faz ilusão. A ilusão, a prestidigitação à mão, mais rápida do que os olhos, né? Você está vendo essa mão aqui, a outra aqui já pegou a pombinha, já passou, saiu de dentro da manga, Então, isto é ilusão. Magia é ilusão. Jesus não fazia magia. Jesus fazia milagre. Milagre é você trazer alguém à vida. Não existe magia que faça isso. Esses mágicos aí, David Copperfield, some com as pessoas, some, vira a caixa assim, tem um fundo falso. Jesus nunca fez isso. Jesus numa festa transformou água em vinho. É mágica? Não, porque foi real. Não é magia, é milagre, porque aconteceu, o pessoal tomou, foi dado lá pro provador, o provador falou, nossa, é o melhor dos vinhos. Não, ele não pôs um corante na água lá e a água ficou vermelhinha e todo mundo que estava já bêbado, encharcado, bebeu aquilo lá e achou que era a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tangue, colocou tangue na água lá, a água ficou, Jesus já conhecia o tangue. Gente, é diferente, nós estamos falando de milagres, coisas que aconteceram. Mas a roda de Ezequiel era alienígena. E aquele ser de 4 faces, que não sei o que aparece, nossa. Gente, vamos lá, vamos ver. E aqui nós estamos, como o povo de Israel, voltamos à estaca zero.
Queremos subverter a palavra do Senhor e encaixar este Deus maravilhoso dentro do nosso quadradinho, para que a nossa compreensão possa resumir o Senhor a nada e mostrar que nós somos semelhantes a Deus. Como dizem alguns, que Deus foi feito a nossa imagem e semelhança, e nós não. E não nós a imagem e semelhança de Deus. Porque quando a gente pega os deuses de outros povos, a gente pega os deuses gregos, os deuses nórdicos, Odin, Thor, quando a gente pega Zeus, estes deuses, eles são humanos, eles têm raiva, eles descem para coabitar com as mulheres, eles têm pecados humanos. Se uma mãe falasse, nossa, minha filha tece maravilhosamente bem, mais do que a deusa Hera. Hera vinha na hora e transformava a moça, transformou a moça numa aracne, a aranha, é a lenda da aranha, né? E que ela tinha, a maldição dela era afiar aquelas teias maravilhosas, destruir durante a noite e no dia seguinte fazer a teia tudo de novo. Por quê? Porque a deusa se irritava. Os deuses se irritavam com os seres humanos. E o nosso Deus se preocupa conosco. Zeus nunca desceu e caminhou com o povo. Zeus vinha para trás das mulheradas. A gente não vê isso. E aí depois falam que Jesus tinha as mulheres dele lá que sustentavam Jesus e que... Aí a gente lê, né, que o Paulo fala, né, que na casa de fulano que seja abençoada, porque ela lavava os pés dos apóstolos. Aí eu já ouvi dizer, porque se lavava os pés, a gente olha e fala, gente, vamos pôr a mão na consciência do que nós estamos falando? A que ponto chega a gente falar da Bíblia? Não daqueles filmes, a Bíblia revelada, a Bíblia que eu assisti alguns, até a hora que me enojou, que falou que Ruth e Noemi, Ruth ficou com Noemi, porque Noemi ensinou as artes do amor para Ruth, que ela acabou enredando Boaz nas artes do amor. Gente, minha vontade, eu só não destruí a televisão, porque eu paguei que era caro, porque olha, a vontade é o chinelo voar no meio da tela. O aparelho não tem culpa. Eu queria pegar quem escreveu isso aí. E aí a gente olha e fala, estão tentando, a pessoa que é débil na fé, que é fraca, assiste um programa desse e fala, nossa, é verdade. Gente, por isso que tem que estar aqui. Por isso que tem que estar na escola dominical. Por isso que nós temos que comer o maná do Senhor e não querer voltar para o Egito. Este é o principal, isso que me angustia. O problema nosso como professor, que eu vejo isso, que às vezes o Ander e eu conversamos um pouco, é ver que muitas vezes a gente está nadando contra a correnteza. A gente está explicando para os alunos, a gente tem uma visão, não que a nossa visão seja mais correta, mas se nós estamos pautados nisso, quando a gente prepara uma aula, a gente não tira da cabeça da gente. São pelo menos uns 8, 9 livros que a gente procura, que a gente vai atrás. Meu marido até falou, para de botar bibliografia, porque ninguém vai ver nada disso aí. Você só está se cansando de colocar tanta bibliografia. Eu até fiquei um pouco, a gente começa a ver e fica angustiado quando vê que começa a cair a visualização, porque está perdendo interesse. E a gente se sente desmotivado, a gente se sente como Moisés. Fala, Senhor, o fardo está grande. Porque a gente está batendo, e as pessoas estão dispersando, estão achando que a gente está brincando. Que nós temos que lutar contra a televisão, nós temos que lutar contra as mídias, nós temos que lutar às vezes contra os próprios irmãos dentro da igreja, que chega a falar, mas você é muito radical. Mas você está muito Wesley. Eu já me identifico com ele, porque eu sou baixinha, voz esganiçada, nariz meio torto, então a gente olha e fala, mas
gente está vendo para o caminho que está andando. O que vai fazer, meus irmãos? Então, divido com Moisés. O Ander que fala sempre, né, que quando a gente prepara um sermão ou prepara uma aula, primeiro toca na gente. Divido com Moisés essa angústia do fardo. Divido mesmo. Porque as aulas estão só sobre os ombros do Ander e eu aqui. E a gente vê que não tem muita perspectiva se os irmãos também não participarem. Deixo aqui o meu desabafo, vou aproveitar que nós estamos nas lamúrias e deixo aqui o desabafo. Que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores. Ontem nós tivemos a reunião da clã e a gente vê quantas são as lideranças aqui da igreja e o quanto a gente se dispõe a trabalhar, e a gente vê, são sempre os mesmos. Aí a gente escuta falar, mas só vejo a Cíntia lá, só vejo fulano lá, só vejo fulano lá, ninguém me chama. Venha participar, venha, se proponha. Não é só chegar e falar, olha, já paguei a mensalidade, está tudo certo. Venha. Tem irmãs que ajudam a gente e falam, olha, eu gostaria de estar aí, mas eu não posso. E algumas irmãs que poderiam, alguns irmãos que poderiam, nossa sociedade de homens, a gente fica pensando, puxa, nós tínhamos isso aqui brilhando de gente, foi construída a parte do fundo porque não tinha onde caber mais gente. Então nós temos que pensar, meus irmãos, que caminho estamos tomando. Fica aqui a minha angústia, que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores e toque no coração dos irmãos, para que pelo menos leiam com atenção e prestem atenção a estas aulas, todas, não só as minhas, todas as aulas da escola dominical. Busquem, não se deixem levar pelo mundo, não queiram voltar para o Egito, irmãos. Passo a palavra ao pastor. Amém. Antes de eu encerrar aqui, estão ouvindo minha voz, né? Eu lembrei de um cântico que dizia assim, leia a Bíblia E faça oração. se quiser. Crescer, a gente ensina as crianças, né? As crianças cantavam. Mais nada, leia a Bíblia e faça oração, é isso que nós precisamos fazer, né? E o mais o Senhor fará em nós e através de nós. Amém.